Olá, muito boa tarde. Eugénio Fonseca foi nomeado para um novo mandato como Presidente da Caritas Portuguesa. Uma instituição com relevância crescente na sociedade portuguesa porque cada vez mais envolvida nas respostas sociais qualificadas que a atualidade exige. Nomeadamente nesta quadra, quando a solidariedade contagia muitos cidadãos. Temas que vamos analisar com Eugénio Fonseca, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Começávamos por este tema dominante da solidariedade nesta quadra. Acha que é por moda que ele vai ganhando mais expressividade na sociedade portuguesa nestes dias? Eu não gostaria de fazer essa apreciação porque estou a fazer juízos de valor e só Deus conhece a consciência das pessoas. Agora que efetivamente há uma intensificação muito forte de gestos e de iniciativas de solidariedade que depois diminuem muito ao longo do ano, isso é uma realidade. E é preciso que as pessoas que têm estes gestos os tenham na convicção muito esclarecida de que não é em favor da sua imagem, não é em favor do seu protagonismo empresarial, que não é em favor de ficar bem com a sua consciência, mas o protagonista é o outro, aquele que, para quem o Natal aconteceu. Não é? E, portanto, é preciso dar sentido ao Natal. O que lhe sei dizer é que muitas vezes aparecem iniciativas que até estão fora daquilo que é o sentido próprio do Natal. Até o contraria, não é? Já não falo do iniciativas de solidariedade? Iniciativas que, em nome da solidariedade, depois esquecem outros valores que também têm que ser considerados no tempo de Natal, como a dignidade das pessoas, o respeito pela privacidade das pessoas, aquilo que as pessoas recebem. Tem que ter sempre, de fundo, a pergunta daquele que dá: eu também utilizava isto? Eu também comia isto? Não é? E depois perceber também que o Natal, as pessoas não têm necessidades só no Natal. Então, há que haver aqui um planeamento para que se perceba que às vezes até é importante ter iniciativa, mas depois aplicá-la depois do Natal. Porque eu costumo dizer que no Natal tornamos os pobres ricos. Enchemos os frigoríficos dos pobres. E depois vem o 26 de dezembro, vem o 27, vem o 28, vem o dia de Ano Novo e já não há... o frigorífico vai se esvaziando até não ter lá nada. De facto, estas campanhas acontecem por estar nesta quadra e perguntava-lhe que consequências têm depois em quem precisa, em quem espera as respostas todos os dias. Pois, por vezes, a dádiva pode-se prolongar. Estamos a falar de se é entrega de bens não perecíveis, se é ajuda monetária. Portanto, as instituições, depois a quem são entregues, que são variedíssimas instituições, podem fazer essa gestão. Agora, não há gestão do tipo e do número de iniciativas. E muitas vezes, quem as pensa na lógica daquilo que lhe parece ser bem, mas que pode não ser o necessário naquela ocasião. E veja, isso até se passa nas nossas comunidades cristãs, em que muitas vezes temos o grupo da ação social paroquial a dinamizar ações, como faz todo o ano, mas depois os escuteiros, os grupos de jovens, têm atividades paralelas. Desligadas desse cotidiano de ajuda. E quando faria todo o sentido que os jovens, ou que outros grupos paroquiais, antes de iniciarem qualquer atividade, falassem com o grupo que conhece a realidade social da paróquia e perguntavam ao grupo o que é que precisam mais que nós dinamizemos. Até nas nossas comunidades cristãs isto acontece. E depois, temos um problema, é que inundam as instituições de coisas. Às vezes coisas até... o nosso povo é solidário. Não estou a pôr em causa porque estamos a falar do Natal, mas ao longo do ano temos sempre muitos gestos de solidariedade. Senão, estes últimos 4 anos tinham sido de um sofrimento atroz, ainda maior que aquele que causou em muitas famílias. Mas quero dizer que neste Natal, na época de Natal, isto é recorrente. É que depois as instituições ficam com a responsabilidade
de cumprir aquilo que é a vontade. E muitas vezes a vontade é que se deu logo antes do Natal, é que se deu o brinquedo. E às vezes as crianças já estão inundadas de brinquedos, porque até alguns compram brinquedos novos, mas a maioria dão dos brinquedos que os filhos já não querem utilizar. Não está mal. Não está mal. Agora, desde que esses brinquedos estejam em condições. Porque muitas vezes também se oferecem coisas. Eu estou a imaginar, não é nada do que não tenha já acontecido. Por exemplo, carrinhos sem uma roda. Portanto, há que saber dar. Porque o Natal é para todos. E tem que tocar o coração de todos. E não pode, de forma nenhuma, ser um anestesiante para a minha consciência, que depois, se calhar, 8 dias mais tarde vou gastar muito na passagem de ano, esquecendo que há pobres que estão em casa e que não passam alegremente para o outro ano, e é preciso, portanto, que as pessoas tenham esta consciência de que o Natal é importante, que hajam estes gestos, mas ao mesmo tempo nós devíamos reduzir o muito de consumo que contraria os valores desta época. E talvez traduzir o consumo, o excesso de consumo, em favor daqueles que não têm possibilidade de comprar bens essenciais. De que forma é que a Caritas participa deste balão de oxigênio que de alguma forma acontece nestes dias? Portanto, a Caritas muitas vezes tem que gerir... Há campanhas próprias também que faz? Não, a campanha que temos, falaremos dela daqui a pouco, não é? Mas, claro que somos solicitados, as Caritas diocesanas, para se associar iniciativas, dando o logotipo da instituição, para dar credibilidade a essas iniciativas. Agora, nem sempre podemos aceitar todas as iniciativas. Não é? Porque as iniciativas têm que ter sentido, e não é uma questão de convicção religiosa, é uma questão de respeito pela dignidade do outro. E eu não digo aqui as propostas que muitas vezes nos aparecem, porque as pessoas que as fizeram podem sentir, portanto, melindradas, eu não tenho esse direito. Mas aparecem propostas que são nitidamente propostas que ferem os princípios da dignidade das pessoas. Aquilo que é o móvel da iniciativa pode ferir a sensibilidade dos outros. Mas como temos uma sociedade muito relativista e a pergunta que se tem ou que fazem, muitas vezes fazem essa pergunta, então, a pessoa que tem fome, importa-lhe saber qual é a origem do donativo? Quem tem fome faz essa pergunta. Pois não faz. Porque o estômago grita mais alto que a razão. Então, porque eu não tenho fome, tenho que, em nome do pobre, defender a sua dignidade e com racionalidade, com o espírito crítico, saber que aquilo que estou a entregar provém de uma solidariedade genuína e não muitas vezes da projeção dos próprios que se quer exibir e depois dão os trocos aos pobres. Alarguemos esta participação, enfim, na construção do bem comum, do bem de todos e na ajuda a quem precisa a todo o ano, que é o papel da Caritas, acredito. De que forma é que viu as solicitações chegarem à Caritas? E isto, enfim, neste enquadramento maior que já é capaz de fazer, por alguns anos que coordena o trabalho da Caritas, iniciou agora um novo mandato. As solicitações, a Caritas é precisa para objetivos diferentes na atualidade? Sim. Os últimos 4 anos foram anos que nos projetaram para desafios incontornáveis. Eu tenho dito, não só isto tem a ver com os grupos eclesiais, com os grupos que nas comunidades cristãs e em nome dessas comunidades praticam a caridade, tem a ver com todos os grupos e até com os próprios serviços oficiais. Temos que mudar de metodologias e de estratégias. Porque o perfil da pessoa que hoje ficou em privação, que hoje está em privação de recursos materiais... E prefere dizer privação de recursos do que pobre? Porque nós estigmatizamos o pobre em Portugal.
E eu não quero, evito que fique esse selo marcado em pessoas que pertenceram à classe média e só tiveram a pouca sorte de lhes fugir o posto de trabalho, que era o único recurso que tinham para a sua autonomia financeira. Porque ser pobre, em Portugal, é estigmatizante. Já o é para a pessoa. Porque é preciso saber que o desempregado não é só o facto de não receber ordenado. É porque ele fica desqualificado socialmente. E isso cria-lhe problemas de ordem física, perturba-lhe a saúde física, adoece com mais facilidade e psiquicamente fica muito mais debilitado. Portanto, mudou o perfil, como se costuma dizer, das pessoas que hoje procuram a Cáritas. Mantêm-se os outros. Mantém aqueles que nós chamamos da pobreza geracional. Então, nós temos que contar quem está diante de nós a pedir a nossa colaboração é alguém que tem que ser parte do processo. E nós não podemos ter uma lógica de paternalismo, mas uma lógica de cooperação com as pessoas. E eu acho que esta crise trouxe para a situação de carência pessoas que têm condições, porque têm mais capacidades literárias, mais capacidades sociais, conhecem melhor os seus direitos e, portanto, nós temos que, com elas, discutir os projetos de vida. E temos esta oportunidade de dar voz às pessoas em situação de carência. Porque a grande dificuldade que todos temos tido é, falamos dos pobres, muitos falamos com os pobres, vamos ao encontro dos pobres. Nem todos, porque muitas vezes também há um atendimento muito burocratizado nesta questão do social, mas agora é preciso dar voz aos pobres. As respostas sociais, ou os projetos de ajuda, de facto, a quem está privado de recursos, como diz, de que forma é que tem de acontecer? Até, enfim, acho eu que a distribuição de prestações sociais é uma forma, ou tem sido uma metodologia. Estará essa metodologia também agora em mudança? Pois, eu acho que diz o Concílio Vaticano II que nunca deixe por esmola aquilo que é devido por justiça. E nós nestes últimos tempos... E as prestações sociais é o que é devido por justiça? É por justiça. Há direitos inalienáveis que têm que ser respeitados. E quem governa não pode olhar só para os aspectos materiais do crescimento económico do país. Tem que olhar para a pessoa. Porque todo esse crescimento só faz sentido se estiver ao serviço das pessoas. E não é isso que tem acontecido. Nós sabemos que tivemos agora portanto, um acidente grave, que foi confrontarmos com uma dívida que tem que ser paga, mas devíamos ter reunido condições para que, com os nossos credores, arranjássemos forma de não causar tanto sofrimento. Então o que é que teve na lógica tudo isto? Foi libertarmos da dívida para entrarmos no crescimento económico, porque eu sei que sem criação de riqueza não se acabam com os pobres. Mas o problema não é a criação de riqueza. É que o que temos assistido é que se cria riqueza. Até durante esta crise aumentaram o número dos ricos. O problema é que se distribui mal a riqueza que é produzida. E muitas vezes aqueles que produzem a riqueza são aqueles que oferem menos dela. Estou-me a referir muitas vezes a salários baixos que são praticados, a condições de trabalho indignas. E, portanto, é questão da distribuição dessa riqueza. E, portanto, por exemplo, numa altura de crise, nunca se deveria ter posto em causa medidas de direito, como foi a questão do rendimento social de inserção. Muitas pessoas deixaram de aceder a eles. O abono de família para crianças. Não era preciso pelo menos, observar, fiscalizar até a distribuição dessas prestações? Sem dúvida. Sem dúvida. Ao Estado compete regular, compete depois acompanhar, fiscalizar. O sentido de fiscalizar tem que ser um sentido também pedagógico, não é? Porque tem que ser um sentido de fazer crescer a capacitação das pessoas e dos grupos, e não é apenas uma questão policial,
Porque pode não acontecer, até pode acontecer má utilização dos recursos por desconhecimento. Portanto, isso o Estado tem que fazer. Agora, o Estado não tem que fazer tudo. Porque há quem defenda que o Estado, compete ao Estado fazer. Não. Ao Estado compete criar condições para que todos possam fazer. Porque a luta contra a pobreza, como agora esta iniciativa da RTP, toca a todos. Como avalia os indicadores de crescimento económico e diminuição do desemprego? São reais pelo que vai observando? Bom, vou correr o risco também de ser acusado de faltar à verdade, mas todos nós sabemos que os dados do desemprego não são os reais. E há vários fatores que contribuem para isso. Há quem queira agora dizer que a emigração que não teve relevância nisso. Basta ver como baixou de 30% para 20 e tal % nos últimos dados do INE o desemprego de jovens. Já não estão cá, já não fazem parte do número de pessoas em idade. Depois, não é este governo, sempre foi assim. Sempre foi assim. Pessoas que estão em formação, ou pessoas que trabalham 2, 3, 4 horas por semana, já não são desempregados. E depois há aqueles que já estão tão cansados de irem aos serviços oficiais para que lhes resolvam o problema, que já desistiram. São os desiludidos do mercado de trabalho. E por isso eu digo muitas vezes aos grupos paroquiais, uma das primeiras coisas que se tem que pedir às pessoas que nos vêm pedir ajuda é que se inscrevam nos centros de emprego. Porque os desempregados só são contados por aqueles que estão inscritos nos centros de emprego. Portanto, há aqui um desencontro e, portanto, o crescimento económico, ele está a dar-se, julgo, de uma forma tímida e tem que ser. Estamos numa viragem. Mas estamos numa viragem muito lenta. Agora, não tenhamos ilusões. É que, se calhar, não vamos ser capazes de criar o número de postos de trabalho suficientes para cobrir aqueles que perdemos. Neste contexto, e no início do novo mandato como Presidente da Caritas, o que é pedido à instituição, à Caritas Portuguesa? Portanto, em primeiro lugar, os senhores bispos quiseram continuar a confiar em mim, algo que me deixa alguma gratidão pela confiança demonstrada, e o facto de continuar é porque, efetivamente, há que dar continuidade a um trabalho na sequência daquilo que tivemos a dizer até agora. Embora isto seja um serviço que, em nome da Igreja, eu, como cidadão, presto à sociedade. Não é uma profissão. Portanto, eu acho que aquilo que vai ter que mudar, e essa é a aposta... No programa... Aquilo que é a minha aposta para os próximos 3 anos é continuar a reforçar a capacitação dos agentes da ação social paroquial. Em cada comunidade cristã, ou pelo menos em unidades pastorais, porque há parcos que têm mais que uma paróquia, que exista uma expressão organizada da caridade dessa comunidade. E os centros sociais paroquiais não substituem esses grupos. Não pode, por uma paróquia ter um centro social paroquial, não pode dizer que está dispensada de ter um grupo. Porque o centro social paroquial é mais um instrumento e tem balizadas os seus objetivos e as tarefas a realizar. Esse é o trabalho que estamos a fazer e desejaria muito que nós não sabemos propriamente quantos grupos existem em Portugal, mas existirão metade daqueles que são o número de paróquias. E depois, portanto, fazer nascer esses grupos, contribuir para o rejuvenescimento desses grupos. Como disse há pouco, há que mudar de metodologias. E depois, voltarmos àquilo que a Caritas procurou fazer antes da crise, é passarmos mais para a dimensão da promoção das pessoas do que fixarmos, como tivemos que nos fixar, na dimensão assistencial. Para este Natal em concreto, esta campanha 10 milhões de estrelas volta a ser a proposta da Caritas, não é? Este ano com que finalidade? Olha, portanto, isto é uma campanha mundial, nasceu em França e já está espalhada por muitos países. No fim, aqui na RTP, uma vez um senhor que estava também para entrar noutro programa, abordou-me e disse-me, nos primeiros anos, disse-me: olha, quero agradecer-vos muito terem-me dado a oportunidade de praticar o Natal de uma forma diferente daquilo que é habitual.
estou cansado de luzes elétricas, estou cansado. E então o que é que se pede? Pede-se a cada português que adquira uma vela. Esta vela, comercialmente, é um exagero, €1. Porque nós sabemos que em qualquer outro estabelecimento comercial temos por €1. Não é o valor, não é o preço que nós valorizamos. O valor desta vela é que queremos que as pessoas que a adquiram percebam. Esta vela tem um preço elevado, é €1, mas tem um valor inestimável. E o valor é este. É que aquela família diga na noite de Natal aos seus vizinhos, a quem passar na rua, que lá em casa há preocupações de solidariedade, há preocupações com a justiça, porque só assim sabem que pode haver harmonia. Então, 65% desses euros ficarão nas dioceses e as dioceses administrarão em projetos sociais. Em projetos sociais. Embora o enfoque deste ano esteja na pobreza infantil. Nós sabemos que a pobreza infantil é a pobreza das famílias em que elas estão integradas. Os outros 35% vão para ajudar as crianças que estão em campos de refugiados no Médio Oriente, nos diferentes conflitos que existem. E estamos a falar de pobrezas diferentes. Porque há gente que em Portugal acha que não devemos ter este tipo de iniciativas quando há tanta pobreza aqui. Não sabemos daquilo que estamos a falar. Portanto, o apelo que eu faço é que se adquira uma vela. Se porventura não se tiver acesso à vela, embora ela esteja espalhada pelo país, que se acenda uma outra vela qualquer à janela da casa a partir das 20 horas do dia 24 e depois que se tenha um gesto de solidariedade, nem que seja com o vizinho, porque há muita pobreza ainda encoberta que vive ao nosso lado e que nós não a vemos a olho nu. Uma forma, de facto, desse exercício da solidariedade. Professor Eugênio Fonseca, muito obrigado por ter estado neste programa, onde quisemos apresentar os projetos da Caritas Portuguesa para os próximos anos, e nomeadamente para esta quadra natalícia que se aproxima. Votos, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.